Muito bem, irmãos e irmãs, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículos 10 a 22. Gênesis 28, 10 a 22. Sabe, queridos irmãos, um dos grandes desafios de quem vai pregar, principalmente quem prega toda semana, às vezes na quinta, às vezes, obviamente, domingo de manhã, domingo à noite, em outras atividades. Essa semana, por exemplo, fui falar em um velório e não fui muito feliz, não. Eu acho que eu me enrolei um pouquinho no velório. Acontece. Mas o nosso grande desafio, quando a gente vai pregar, é qual texto escolher. A oração é: Senhor, me guie para que eu possa pregar o que o Senhor quer falar ao nosso coração. E a gente olha para a Bíblia então e, obviamente, que quem prega sequencialmente, no domingo à noite, tem muito pastor que faz isso, capítulo 1, capítulo 2, livro por livro, é um pouco mais tranquilo, porque é o capítulo seguinte que ele tem que, durante a semana, encarar, estudar, meditar e orar para Deus abençoar. Mas quando a gente não segue isso sequencialmente, a dúvida é o seguinte: que texto escolher? O que Deus quer falar ao coração do povo? Como escolher um texto que está me edificando o irmão? Então, obviamente que, de forma geral, os pastores, nós pastores, a gente lê a Bíblia do início ao fim. Eu já li algumas vezes, mas a gente lê o Novo Testamento, lê Salmo, lê uma carta de Paulo e pega um profeta e vai lendo os textos assim avulsos e sempre buscando o que está me ensinando, e a gente acaba carregando muitos textos durante a semana. E isso é normal, é necessário. Aliás, o pregador precisa ser um homem da palavra do Senhor. E eu, na semana passada, desde a semana passada, eu tenho olhado para esse texto de Jacó fugindo de sua própria casa. Você conhece a história de Jacó? Ele enganou o pai, enganou o irmão, para roubar a bênção da primogenitura. Qual foi o resultado daquela herança que ele ganhou? Fugir sozinho do deserto. E fugir naquela época 800 quilômetros, de Berseba até Arã. E essa história é muito impactante. Muita gente gosta de falar dessa história, a visão da escada. E anjo sobe e anjo desce. E é um texto muito conhecido, e eu quis olhar para esse texto e pedir: Deus, fala ao meu coração. Nessa noite eu quero falar sobre um voto feito na escuridão de Betel. Betel significa casa de Deus. E esse texto é sobre um voto feito na escuridão de Betel. Diz assim, Gênesis 28, 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que
estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a terra de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Um voto feito na escuridão de Betel. Quero falar nessa noite sobre a graça de Deus, que nos envolve nos nossos acertos e que nos envolve nos nossos erros. Eu quero falar sobre a misericórdia do Senhor nessa noite, que te ampara quando você faz a coisa certa. Porque você não faz só a coisa errada, né? Mas a mesma misericórdia que também te ampara quando você faz a coisa errada. Porque você também só não faz a coisa certa, né? Quantos de nós, assim como Jacó, já deitamos a cabeça no travesseiro com o coração acelerado pelo medo do amanhã? O que vai acontecer amanhã? Jacó sabia exatamente o que era pôr a cabeça no travesseiro, preocupado com o dia de amanhã. E o travesseiro dele nem era tão macio, nem era aquele travesseiro que você tem lá feito pela NASA, era um travesseiro de pedra. E esse texto nos mostra, em primeiro lugar, nesse voto na escuridão de Betel, esse texto nos mostra um homem na escuridão. A estrada de Berseba a Harã não era apenas uma distância geográfica, era o caminho de fuga de um homem marcado pelo engano. De Berseba até Harã, 800 quilômetros. Jacó não partira como herdeiro em triunfo, mas ele partiu da casa do seu pai como um fugitivo desesperado. Atrás dele ficou um pai cego, enganado pelo disfarce de uma pele de cabrito. Lembra dessa história? Atrás dele ficou um irmão furioso, tomado por ódio. Atrás de Jacó ficou uma família atravessada por rupturas profundas. A bênção que ele tanto desejou, agora pesa nas suas costas numa forma de exílio. Ele enganou o pai, enganou o irmão, arrebentou a família para ser abençoado, e agora ele foge como se fosse amaldiçoado e não abençoado. Ao cair da noite em Betel, ele já tinha percorrido mais ou menos 100 quilômetros. Quanto tempo? Era a segunda noite? A terceira noite? A pé no deserto? 100 quilômetros? Quanto tempo se gasta? Devia estar cansado, desesperado. Dali até voltar para sua casa era muito longe. A viagem para frente era maior ainda. Jacó está só, e a noite fria e isolada em Betel, na verdade era mais do que geografia, era um símbolo da sua alma isolada, fria, escura. Jacó está só, ele
ele se deita no chão, um chão que é estranho, um chão que ainda não é a sua casa, usa uma pedra como travesseiro, e é difícil imaginar uma cena mais simbólica. O homem sem lar, sem proteção e sem futuro, um homem na escuridão de Betel. Naquela noite escura, o suplantador estava sozinho com sua culpa, sozinho com o seu medo do amanhã. E é exatamente nesse cenário que algo decisivo acontece. O que acontece nesse texto? Deus aparece a Jacó. Ele vê uma escada que liga terra e céu. E Deus fala com ele novamente. E faz a ele novamente as mesmas promessas que fez a Abraão, seu avô. E fez a Isaac, seu pai. Nada no texto sugere que Jacó estava buscando a Deus. Você viu algum lugar em que ele está orando? Buscando a Deus? Não. Jacó não estava buscando a Deus. Tudo indica o contrário. É Deus quem busca e encontra o Jacó nesse deserto, na noite escura em Betel. Mas há um segundo passo nesse texto. É a graça de Deus que não negocia. Ao acordar com a visão da escada, ao acordar com aquelas promessas que Deus fez para Abraão e Isaac, e repete para ele: a tua descendência, Jacó, será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Olha o tamanho dessas promessas. Ao acordar, Jacó está impactado. E ele levanta uma coluna, ele ergue uma coluna, a partir daquela pedra que ele usou como travesseiro, e ele despeja azeite sobre aquela coluna, talvez um pouquinho do alimento que ele tivesse ali, e ele faz um voto. E o que ele diz? Versículos 20 a 22, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse voto tem sido discutido ao longo do século, você sabia? Para alguns intérpretes, aqui vemos a antiga natureza de Jacó falando mais alto. Alguns olham para esse voto e acham que ainda é o voto do suplantador. Ele diz: se Deus for comigo. Soa como uma condição, quase uma negociação, não é? Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor cuidar de mim, eu vou devolver o dízimo para o Senhor. Alguns interpretam isso aqui como se Jacó estivesse tentando estabelecer termos para obedecer a Deus. Deus, eu vou te obedecer, mas se o Senhor fizer isso por mim. Se você tiver a Bíblia de Genebra, primeira edição, ela diz exatamente isso aqui, que Jacó não estava sendo um bom homem diante de Deus ao fazer esse voto. Por outro lado, há outros intérpretes, como o próprio João Calvino, que reconhece que o texto pode parecer até problemático à primeira vista, mas muitos intérpretes entendem que Jacó não está barganhando com Deus. Alguns olham para esse texto aqui e eles acham que antes Jacó está tentando se apegar às promessas que acabou de ouvir. Deus acabou de me fazer promessas, então ele fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir, eu vou te obedecer, eu vou devolver o dízimo. Alguns olham para esse voto de Jacó e acham que é um voto sincero, mas de alguém que ainda não sabe articular a própria fé. É um voto sincero de alguém que ainda não conhece a Deus pessoalmente. Em outras palavras,
Jacó não está fazendo um contrato com Deus, mas ele está apresentando diante de Deus as palavras que a sua pouca fé conseguem produzir. Se você tiver a Bíblia de Genebra, a segunda edição ou a terceira, diz exatamente isso no rodapé, que Jacó estava sendo sincero e demonstrando fé. E aí? E aqui surge uma pergunta inevitável: o que realmente está acontecendo no coração de Jacó? Jacó está barganhando com Deus? Ou Jacó está apresentando uma fé ainda imperfeita? O que você acha? Jacó estava fazendo um voto bom ou um voto cheio de segundas intenções? A beleza do texto, queridos irmãos e irmãs, é que ele não exige que você resolva isso. Nós não precisamos saber se Jacó estava sendo muito sincero ou se ele estava sendo um barganhador com Deus. Não. O texto não exige que você e eu resolvamos essa questão que está há séculos na mente dos intérpretes. O foco do texto não é decifrar totalmente Jacó. O foco do texto é revelar quem Deus é. O fato inegável é este: Deus desceu e falou com Jacó e reafirmou as promessas de Abraão, as promessas de Isaac para Jacó. E isso nos leva ao centro da mensagem. Se o primeiro entendimento estiver correto, Jacó como um barganhador, então a graça brilha escandalosamente. Deus abençoou alguém que tentou negociar com ele. Se os primeiros intérpretes estão certos e Jacó estava sendo um homem mau ao fazer esse voto, a graça de Deus brilha, porque Deus responde não à pureza da intenção, porventura Jacó não teria, mas Deus responde à própria fidelidade da promessa de Deus. Ou seja, se Jacó estava fazendo um voto com um coração mau, não importa, a graça de Deus brilha, e Deus é fiel à sua própria promessa. Amém? Mas por outro lado, segundo o pensamento, os outros intérpretes estiverem corretos, Jacó, como alguém ainda fraco, inexperiente, mas em sua fé sincero: se o Senhor for comigo, então eu vou fazer isso. Se é aqui que Jacó está, sincero, mas pouca fé, então a graça brilha da mesma forma. Porque é essa graça que sustenta a fé vacilante, que molda o coração ainda confuso, que não rejeita o homem por causa da imperfeição das suas respostas. Nos dois casos, seja Jacó barganhador, seja Jacó sincero em fé, nos dois casos a conclusão é a mesma: Deus não age com base na performance espiritual de Jacó. Deus age segundo a sua própria fidelidade e suas próprias promessas. Amém, irmãos? Você entende como isso é valioso? Você entende como isso é poderoso para o nosso coração? Sobre o dízimo, versículo 22, que Jacó promete devolver se porventura Deus o abençoar, não é esse o centro do voto, e não é aqui que é a narrativa que o texto quer nos deter. O dízimo é resposta, não condição. O dízimo é fruto de uma promessa recebida. Deus falou com ele: se você devolver o dízimo, eu vou te abençoar, e você vai ter uma família grande, e você vai tomar conta dessa terra toda. É isso que Deus fala com ele? Não. Deus promete: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou te dar isso. Depois que Jacó se compromete a devolver o dízimo ao Senhor, o dízimo é resposta, não condição.
é fruto de uma promessa recebida. O dízimo aqui não é moeda de troca para receber a bênção, a promessa do Senhor. Se Jacó cumpriu isso aqui, nós não sabemos. Porque o texto não diz. O que o texto nos diz é que Deus já havia se comprometido antes de qualquer dízimo ser oferecido. Deus já tinha sido cumprido a abençoar o seu servo. Talvez isso incomode um pouco de nós, não é verdade? Gostaríamos de olhar para Jacó como um homem coerente, quase como o pai da fé, igual a Abraão. Queríamos olhar para Jacó aqui, diante dessa visão da escada em Betel, e queremos ver nele maturidade, estabilidade, uma fé forte. Mas a Escritura nunca idealiza os seus personagens. A Bíblia sempre deixa os personagens e nos apresenta eles do jeito que eles são, do jeito que eles estão. Ela expõe homens reais, mulheres reais, diante de um Deus real. E um outro passo nesse texto é que olhar para ele e ver as nossas próprias noites em Betel. De vez em quando você tem noite em Betel? Tem ou não tem? Tem. É bem possível que estejamos mais parecidos com Jacó do que gostaríamos de admitir. Há dias em que oramos com fé sincera. Há outros dias em que nossas orações são misturadas com medo, nossas orações são misturadas com interesse, nossas orações são misturadas com insegurança, com dúvida, que nós nem conseguimos organizar as palavras na oração. Nem sempre conhecemos bem o nosso próprio coração. Talvez você esteja carregando uma pedra para usar como travesseiro. Ou seja, inquietação, um desconforto que é na alma. Quem sabe, uma decisão que ainda não sabe como tomar. Talvez a sua pedra é uma culpa de que ainda você não conseguiu se libertar. Talvez a pedra dura debaixo da sua cabeça seja um amanhã que parece incerto, tanto quanto Jacó deitou para dormir em Betel. O que será amanhã? O que será amanhã na minha família? O que será amanhã na minha vida? O que será amanhã lá no meu trabalho? O que será amanhã lá na minha escola, na minha faculdade? O que será o amanhã da igreja? E talvez, como Jacó, você nem saiba dizer com clareza se está orando com fé ou apenas tentando negociar alguns termos com Deus para sobreviver. Porque tem gente que está assim: Deus, eu estou falando com o Senhor, estou orando, eu não sei se eu estou com fé, se eu estou negociando, eu estou tão perdido. Mas qual é a beleza disso? Seja que você esteja certo do que você está fazendo, ou seja que você não faz ideia do que você está fazendo, a graça de Deus nos cobre dos dois lados. Amém, irmãos? Percebe como isso é consolador para o nosso coração? O Deus de Betel não muda. Jacó dormiu sobre uma pedra sem saber o que esperava no dia seguinte, mas Deus já estava lá para falar com o seu servo. O pão, a roupa e o retorno em paz para sua terra, para sua casa, não vieram porque Jacó soube orar perfeitamente. O pão, a roupa e o retorno para a casa do pai vieram porque Deus cumpre o que promete. Preste bem atenção: o pão de cada dia, o alimento de cada dia, a roupa de cada dia e a nossa ida para a morada celestial nada tem a ver com o nosso rendimento espiritual.
tem a ver com a graça de Deus que nos faz promessa e apesar de nós e para nós cumpre suas promessas. E é essa a esperança de todo peregrino, não a força da própria fé, mas a fidelidade do Deus que o alcança, mesmo que ele esteja na escuridão de Betel, mesmo que ele não veja nada para frente, mas Deus já está lá na frente para cuidar dele. Amém? Eu quero concluir olhando para a escada que se tornou o Cristo, olhando para a escada que aponta para Cristo. Jacó fez um voto que mal sabia cumprir. Se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Eram palavras de um homem que tentava, com a língua trêmula, transformar medo em fé. Imagina você sozinho no deserto, os animais, os perigos, a noite escura, fria, solitária, o peso dos erros nas costas. Como transformar o medo e a ansiedade em fé? Só se a graça de Deus atuar. Ele prometeu o que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Você acha que quando Jacó prometeu aqui, se o Senhor me der pão e isso, e eu voltar para casa, então o Senhor será o meu Deus, eu vou devolver o dízimo. Você acha que Jacó, quando fez essa promessa, tinha condição de entender ou de garantir que ia cumprir? Claro que ele não tinha. Ele prometeu que não tinha certeza se conseguiria entregar. Séculos depois, porém, lá em João capítulo 1, versículo 51, Jesus olha para essa história de Jacó em Betel, e numa conversa que ele está tendo com Filipe e Natanael, onde Natanael fica encantado porque Jesus falou assim: Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira, eu vi o que você estava fazendo. Natanael fica impressionado: como é que o senhor sabe o que eu estava fazendo? E o versículo 50 diz assim: então, ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Séculos depois, aqui em João 1,51, Jesus olha para a cena em Betel, olha para essa mesma história e declara que os anjos subiriam e desceriam sobre ele mesmo, sobre o Filho do Homem. Ele não estava apenas citando Betel, Jesus estava dizendo: eu sou a escada. Cristo é o ponto onde o céu e a terra se encontram, e esse ponto onde a terra e o céu se encontram não tem barganha, não tem uma fé que conquista. Nesse ponto onde o céu e a terra se encontram, tem Jesus, sua pessoa e sua obra. Onde Jacó disse: se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ser o meu Deus. Aonde Jacó disse sim, Cristo disse sim. Onde o patriarca ofereceu um dízimo incerto, o Filho do Homem ofereceu a si mesmo como cumprimento de uma aliança que o homem jamais conseguiria honrar sozinho. O voto que Jacó fez pela metade, Jesus cumpriu por inteiro. Por isso, a pedra que serviu de travesseiro para o fugitivo se torna o nosso lugar de descanso. Ali, em Betel, na casa de Deus, Jacó dormiu com medo do amanhã. Nós podemos repousar sabendo que o amanhã já foi assegurado
não pela firmeza da nossa fé. O amanhã já foi assegurado, não pela firmeza do nosso voto, mas pela fidelidade daquele que desceu até nós. Esse sim, não faz voto pela metade. Esse sim, quando promete, não tem si, tem sim. Se você está carregando uma pedra por travesseiro, para de carregar a pedra. Descanse no Senhor. O Deus de Betel não mudou. E a escada que liga os céus e a terra ainda está de pé. Um dia não vai ter mais passagem nessa escada. Mas por enquanto a escada está de pé. E o céu vem até nós. E nós vamos até o céu. Por causa do Senhor Jesus. E é por causa de Jesus que nós vamos voltar para a casa do Pai. E olha que simbólico, né? Jacó pecou e teve que fugir da casa do Pai. E uma das coisas que ele pede para Deus é o quê? Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Em Adão, nós fugimos da casa do Pai. Enganadores, suplantadores, mas por causa de Jesus, nós vamos voltar para a casa do Pai, transformados, renovados, nova criatura, filhos e filhas de Deus. Amém? Que bênção é poder meditar na palavra do Senhor. Feche os olhos para nós orarmos nesse instante. O voto na escuridão de Betel nos faz olhar para o Senhor Jesus.